Boa tarde, boa noite ou bom dia, consoante o momento em que estás a ver esta transmissão. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma visão sobre como podes libertar mais da expressão criativa autêntica, benévola de quem és. Mais uma vez, então, um ângulo sobre o teu propósito de vida, seja na ótica pessoal, na ótica profissional, do teu negócio, nas várias áreas em que ele se possa manifestar. Então vamos procurar clarificar, libertar mais possibilidades, mais perspectiva e, por que não, mais capacidade de iniciativa, de intervenção, que tu podes então usar para seres cada vez mais aquilo que já és. E hoje a diferenciação é precisamente sobre energia. Como gerirmos energia. Gestão de energia, como diz a frase de apoio, pelos melhores dos usos que podemos fazer dela com uma visão de princípio como opera. Uma visão de princípio como opera. E eu não sei se chegaste a ver a imagem da publicação de anúncio a esta transmissão e se reparaste na imagem, na figura, na representação que lá está. Essa representação pretende então ilustrar precisamente o princípio de gestão de energia que parece, tanto quanto sabemos em várias das perspectivas mais avançadas, mais desenvolvidas que temos enquanto humanidade, sobre como a energia se gera, aplica, conserva, opera, transfere. E essa representação então dessa figura do Torus representa então um princípio universal de como a energia opera. De que, de facto, existe um processo que então, se virmos o movimento do Torus, é uma forma que está presente, está patente em várias outras formas, se quiseres, é uma dinâmica, melhor dizendo, que está presente em múltiplas formas do universo, desde o formato de uma maçã ao de uma galáxia, passando pelo próprio formato, pelo próprio padrão, pela própria dinâmica, através da qual nós, seres humanos, processamos e lidamos e agregamos energia em nós. Então, eu convido-te a que possas olhar, possas refletir sobre a figura do Torus. Eu vou tentar colocá-la aqui nos comentários de novo. Vamos lá ver se é possível fazer aqui uma pequena inovação. Não sei se é possível ou não, mas eu gostava que tivesse então possibilidade de poderes ver mais uma vez este padrão e aqui com mais clareza. Não sei se é possível fazer isto durante os comentários, aqui em plenos comentários. Penso que não está a ser possível. Não sei se alguém pode fazer e colar aqui nos comentários, copiar e colar nos comentários. Se puderes fazer, tu que estás a assistir, eu agradeço que faças. Se não, vamos então continuar. Mas o padrão fundamentalmente então é este. O ser humano tem um centro nevrálgico de distribuição e geração, canalização, conexão à sua energia, que é precisamente no centro do seu ser e que fica aproximadamente na zona que nós chamamos plexo solar, com ligação direta à zona do coração. E então, esse é o centro da nossa constituição base, e a partir desse centro a nossa energia é então distribuída ou irradiada, bombeada diretamente através do nosso sistema sanguíneo, como nós sabemos, que é o que o coração faz, ou em termos mais subtis, então tem outro tipo de processos que envolvem aquilo que chamamos o nosso plexo solar, em que então faz essa distribuição da energia por todo o corpo. E o que faz é então há um movimento de ascensão da energia e de irradiação para fora e novamente há um movimento circular e essa energia, depois de avançar para se projetar para o exterior, volta novamente como se fosse um formato boomerang em 3D a voltar para dentro do nosso ser, e então é assim como se fôssemos uma espécie de um dínamo
que interagimos com o nosso meio, processamos energia. Então, nessa dinâmica de dentro para fora e de fora para dentro, e estou a ver aqui o teu comentário, Leonila, muito obrigado por teres feito esse favor, essa gentileza, esse contributo, de estares aqui. Não dá para colocar a imagem, mas fica o link, ok? Muito bem. Portanto, é só clicares no link e podes olhar para a imagem. E essa imagem, a imagem do link ainda tem uma particularidade, que é uma particularidade que é também evolucionariamente dinâmica. E o que é que eu quero dizer com evolucionariamente dinâmica? Quer dizer que, ao incluir no próprio formato do torus, o formato toroidal, incluir o formato da espiral, então está a replicar literalmente como é que se processa a dinâmica em termos de progressão também. O que nem sempre é fácil conseguir em termos das representações. Mas então essa representação artística consegue articular isso de uma maneira muito clara, parece-me a mim, e bela, inspiradora, em termos de princípio. E, portanto, esta é a visão de princípio fundamental e que já foi apresentada noutras fontes. Eu posso recomendar-te veres o documentário Thrive, posso recomendar seguires ensinamentos também da geometria simbólica ou sagrada, se preferirmos, da matemática simbólica ou sagrada, que então nos apresenta as formas e os conceitos em termos de geometria como representativos de dinâmicas muito concretas que operam no universo. E, obviamente, nós fazemos parte do universo, portanto, operam em nós. Oh, Júlio, mas o que é que isto me interessa em termos de gerir energia, de não gerir energia? Muito bem, se esta questão te passou ou te vai passar pela mente ao veres isto, agora ou depois, a resposta para mim é simples. É absolutamente indispensável porque na forma como esta dinâmica toroidal opera, absolutamente indispensável se quisermos ter uma representação mais visual em termos dos princípios, de que de facto nós afetamos e somos afetados não só de dentro para fora, através daquilo que irradiamos, como de fora para dentro, daquilo que chega até nós. E depois, mais para o final da transmissão, vou-te recomendar uma ferramenta para poderes então melhorar a tua dinâmica energética, a gestão da tua própria energia. E tu sabes também que essa gestão de energia, penso que sabes, que não é constante, não é estável. As mesmas coisas as mesmas decisões que tu tomas têm determinado tipo de impactos consoante o contexto em que tu te encontras, consoante o estado, por exemplo, em que tu te encontras e consoante as circunstâncias que te convocam mais ou menos de uma forma que te desafia ou que te naturalmente empodera. E, por exemplo, se tu sentes que estás numa situação de incerteza, que não sabes o que virá, que podes ou não ter as capacidades e as competências necessárias para lidar com o que está a acontecer, se estás num dia que é business as usual, por assim dizer, um dia de rotina, por outro lado, se estás numa situação de maior tensão e no qual não sabes bem qual o resultado porque nunca fizeste e the stakes are high, portanto, as consequências dos teus atos são altas, tens aqui um espectro de cenários que te convoca necessidades de energia completamente distintas. No primeiro, estás, por assim dizer, em velocidade de cruzeiro e tendes a estar relativamente à vontade e relaxado com muito maior probabilidade do que no segundo cenário, em que estás perante uma situação de elevada incerteza, as consequências dos teus atos podem ser altas e então isso naturalmente tende a colocar-te mais sob tensão, sob pressão, sob stress e a consumir então mais dos teus recursos, ao mesmo tempo que também, obviamente, também tem o seu retorno que te torna, se estiveres integrado ou integrada, mais aguçado ou aguçada, com mais centralidade, com mais disciplina, com mais atenção ao que se passa e, claro, se já estás em domínio, em especial eu acredito nisto e da minha própria experiência, interpreto muito nesta linha que estou aqui a partilhar contigo, que é esta. Se estás centrado, se sabes estar já no centro, no olho do furacão, então muito mais facilmente consegues lidar de dentro para fora, projetar a tua energia do teu Taurus para o exterior, para
lidar com as circunstâncias e para poderes irradiar os teus atos, os teus pensamentos, as tuas comunicações, o que seja, de uma forma que faça sentido para interagir ou preparar as interações com essas realidades externas, ao invés de deixares abater, ou soterrar, ou afundar, ou inundar por elas, e usar a metáfora da preferência. Mas aqui têm significados distintos, porque nós podemos pensar que estamos a ser soterrados quando fundamentalmente estamos a lidar com dimensões práticas do elemento terra, em que não estamos a ser capazes de dar vazão ao que temos para fazer, não é? Não chegamos para as encomendas, por assim dizer. Podemos nos sentir afundados ou inundados se estamos a ser avassalados pela dimensão emocional, elemento água, e estamos sobrepujados então por essas vagas emocionais que nos perturbam desses sentimentos e emoções que então nos reforçam estados de incapacitação e relacionados com a negatividade que estamos a interpretar. Não é? E a situação e a metáfora do furacão tem muito a ver com a parte do elemento ar, que está associado aos nossos pensamentos e que muitas das vezes tem a ver com um turbilhão de ideias, perspectivas, possibilidades que nos trazem, nos geram um ponto de complexidade imensa e que nos paralisa. E muitas vezes podemos reconhecer isto na paralisia pela análise, em que estamos a tentar tomar uma decisão com a cabeça, com o pensamento e bloqueamos. E a máquina entra em sobrecarga. A memória RAM bloqueia, o sistema operativo congela e nós então temos de esperar que a aplicação ou desbloqueie ou então, e é uma solução muito válida, nós sabemos, para continuar aqui com a metáfora, mandar o sistema abaixo, não seguir por aquela mesma via e, por que não, centrarmos, procurarmos esse centramento no aqui e no agora através das 3 práticas fundamentais que eu tenho partilhado uma vez após a outra aqui em múltiplas transmissões, que são a atenção na respiração. E acabei de o fazer. Sentir a energia vital, a vida que nos corre no corpo, nas formas, nos órgãos, nas partes corporais, pés, mãos, todo o ser, se for possível, e observar sem pensar. Eu pegar neste objeto e não vou estar a dar-lhe um rótulo. Posso começar a dar-lhe um rótulo, posso começar a ver as imagens refletidas e começar a querer ler o que lá está, ou ver a marca, ou a cor, ou os atributos, ou isto ou aquilo. Não, simplesmente olhar para este objeto e então posso tentar reconhecer a sua dimensão intemporal. E posso ir praticando. Posso ir praticando indiferenciadamente com qualquer uma destas formas. Estou a ver o teu comentário, Leonila. Se bloqueia, é a altura de desligar e voltar a ligar. Certíssimo. Certíssimo. Se não conseguimos desligar e voltar a ligar, será que temos controle sobre o aparelho? Ou será que o aparelho é que tem controle sobre nós? Será que temos controle sobre uma forma que não somos capazes de desligar e voltar a ligar? Será que temos controle sobre a nossa mente se não somos capazes de desligar e voltar a ligar? Se não somos capazes de parar de pensar, quem é que pensa? Somos nós que pensamos? Ou estamos a ser pensados? Ficam estas questões para reflexão. Desligar e voltar a ligar é conectarmos com a dimensão fundamental do ser, da existência primordial que antecede o pensamento, que é comum a todas as formas. E essa é a base, esse é o ponto número 1, esse é o ponto de partida. Primeiro a existência, primeiro o ser e depois o pensamento. E depois é que se segue tudo o resto que possa existir, seja o sentimento, a emoção ou a ação. Certo? Em termos de ordens de precedências. E mais uma vez as estruturas ancestrais ajudam-nos a entender isto. Por exemplo, na árvore da vida, o que nós sabemos é que a primeira dimensão, a dimensão do topo, é a dimensão das emanações
formas indefiníveis que nós nem sequer lhes conseguimos chamar formas, por tão subtis que são. E depois então desce para o mundo das criações, em que então pode-se considerar aqui como um mundo conceptual, neste caso, em termos de árvore da vida, é um mundo conceptual do desejo, das forças de atração, e depois desce então para o mundo das formações, que é o mundo do pensamento lógico, tal como nós o concebemos, e então desce para o mundo da ação, passando com um ponto de transição que faz a ligação entre a dimensão do sentimento lá em cima com a dimensão do pensamento, que é a dimensão das emoções, da nutrição, e então para se verter em ação. E existem outras perspectivas. Aqui a questão fundamental é que o ser precede o pensar, a existência antecede a cognição e podemos agir sem cognição. Vemos isso a toda a hora, através de formas de vida que não são as nossas, que elas têm a ação no sentido de movimento, no sentido de criação de algo, através então dessa sua iniciativa, se quisermos usar esta palavra. Estamos a falar de realidades que não são fáceis de definir. Mas vamos recuperar aqui, vamos regressar então aqui ao nosso território. O nosso território da gestão de energia é muito simples. Quanto melhor conhecermos a nós, mais facilmente somos capazes de ajustar qualquer princípio, qualquer regra, qualquer teoria, qualquer filosofia, qualquer método às nossas necessidades reais. E, portanto, partimos do princípio de reconhecermos-nos e reconhecermos a nossa realidade da forma o mais ajustada, o mais correta, o mais precisa possível, ao ponto onde nos encontramos. E então, em cima disso, ajustamos as teorias e não o contrário. Porque hoje em dia parece que há uma profusão de teorias, de conceitos, de modas que, na verdade, servem para alimentar uma indústria de venda de produtos relacionados com os grandes desafios e as sobrecargas inerentes a solicitações de energia que todos nós cada vez mais estamos sujeitos no mundo em que vivemos. E, portanto, há toda uma indústria com várias terminologias que podem ser usadas para definir essa indústria, que então ganha por nos vender o último grito da dieta, da rotina, do hábito de deitar, de levantar, de etc, etc, etc. E, obviamente, todos podem ter e têm valor, mas têm de ser enquadrados num contexto. E o contexto, por excelência, de libertação de valor de qualquer sugestão, ferramenta ou método, somos nós. Por definição, o contexto, vou repetir, o contexto de libertação de qualquer ferramenta, de qualquer método, de qualquer profilática, de qualquer solução, somos nós. Portanto, o ponto de partida número 1 é um diagnóstico, uma percepção clara das nossas necessidades, que necessariamente tem de passar por um conhecimento cada vez mais claro, que não para, sobre quem somos, sobre a nossa identidade. Quem somos? O que é que nos faz melhor e o que é que nos faz tão bem? E de testarmos e de ajustarmos essas ideias, essas perspectivas, e nos mantermos então a entender como é que a nossa máquina funciona e o que é que podemos fazer para que funcione cada vez melhor. Considerando então vários universais. Já falámos do princípio fundamental, que então é o princípio do Toros, e que conseguimos decompor em algumas lições. Lição número 1. Atraímos aquilo que somos. Atraímos aquilo que somos. Atraímos aquilo que já está em frequência com o que existe em nós. Se eu tenho uma determinada constituição, eu vou tender a atrair circunstâncias
tanto de apoio como de desafio, em função dessa constituição em que eu me encontro. Dessa constituição que eu possuo e do estado em que eu me encontro. É isso que eu quero dizer. Se eu estou mais num dia, e nós sabemos isto, se eu estou num dia mais alterado, num dia mais perturbado, então eu vou encontrar situações que de alguma forma vão fazer ressoar e ativar os gatilhos da minha irritação, da minha perturbação, do meu incómodo, da minha inquietação. Todos nós sabemos, todos nós já passámos por aqueles dias, ou passamos por aqueles dias em que parece que, como se costuma dizer, nada corre bem. Parece que o mundo, como diz o Rui Veloso na sua música, famosa música, parece que o mundo se uniu para me tramar. Parece que tudo está contra mim. Parece que... E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E isto, obviamente, já estou aqui também a falar de um sintoma que é a narrativa, que traz à tona, então, aquilo que estaria oculto de outro modo. Em especial, se não estamos muito atentos. Este tipo de narrativa ajuda-nos a entender o nosso estado e ajuda-nos, então, a podermos tomar as medidas apropriadas para mudarmos a energia e para usarmos estratégias diferentes. E vejo o teu comentário, Leonila, mas a máquina não veio com instruções. Pois não? Não veio com instruções, mas veio com instrumentos de diagnóstico, medição e precisão, no sentido de nos permitir perceber o que é que se passa e, no mínimo dos mínimos, ir em busca de soluções para melhorar, para fazer diferente. E, portanto, não temos as instruções, mas temos os meios, os órgãos, o aparelho sensitivo que constitui a nossa sensibilidade em termos latos. Além dos 5 sentidos, temos outros órgãos de percepção intangível e subtis que ativam aquilo que nós podemos chamar de as dimensões instintiva e as dimensões intuitiva, que são dimensões que não estão vinculadas necessariamente apenas aos instintos, que são um compósito não só dos instintos, na minha percepção, não só dos instintos, como de outras capacidades subtis que ainda não estão inteiramente conhecidas, mas vão estando cada vez mais. A capacidade que temos de utilizar o nosso pensamento sem sermos necessariamente nós a tê-lo. A capacidade que temos de captar e de absorver estados de ânimo, emotivos, sentimentais, através do contacto que temos uns com os outros. A forma como os campos eletromagnéticos perturbam funções básicas do nosso bem-estar. E o mesmo relativamente a tudo o que possamos imaginar e que assimilemos. E pensando em alimentação ou em nutrição, num sentido mais lato. E que então envolve não só os alimentos que comemos ou os líquidos que ingerimos, mas, claro, envolve o ar que respiramos, tudo aquilo que captamos e apreendemos através dos 5 sentidos e até aquilo que apreendemos através de outro tipo de sentidos, além dos convencionais, e que fazem parte então da energia, em termos latos, que captamos, geramos, projetamos e voltamos a atrair, certo? E é nisto que se encaixa a ferramenta que eu queria partilhar contigo. É uma ferramenta que eu já referi, vou voltar a referi-la, acho que é muito importante aqui para a questão da gestão de energética, que é a ferramenta LESS. E o LESS, precisamente a sigla, as letras que nos ajudam então a gerir energia, começando por limitar o acesso às fontes de energia que nós sabemos que não nos fazem bem. Portanto, já pela nossa reflexão, pelo autoconhecimento, por aquilo que sabemos, que então nos ajuda em função daquilo de quem somos. A expressar melhor ou pior a essência que nos representa, a essência que nos constitui, então sabemos limitar e sabemos pôr de parte determinadas fontes. E já temos várias informações que nos ajudam a manter o bom senso. Nós já sabemos que a informação abunda sobre o tipo de alimentos que genericamente não nos fazem bem ou que nos fazem melhor, independentemente das dietas e das teorias da moda, por assim dizer. Nós já sabemos que uma alimentação rica em água, vegetais e alimentos não processados é tipicamente mais saudável do que uma alimentação que não lhes dá primazia. Nós já sabemos disto.
Isto é do senso comum, independentemente do tipo de dieta que possamos seguir. Uma das coisas que se costuma dizer é: se a tua avó não comia, então provavelmente não vale a pena tu comeres. Essa é uma das coisas básicas. Nós já sabemos também que o sono, uma quantidade necessária de sono para o organismo poder despertar por si mesmo sem necessitar de despertador, acordar sem necessitar de um despertador artificial, é absolutamente recomendada para todos nós. Portanto, definirmos um tempo de sono em função do nosso biorritmo. E também sabemos que exposição exagerada a fontes eletromagnéticas, seja telemóveis, seja computadores, seja televisões, em especial nos marcos mais significativos de assimilação ou de transição, como são ao acordar, ao deitar e antes e depois das refeições, que são contraproducentes. Nós já sabemos disto, certo? Estou a dar-te alguma novidade? Queres comentar aqui, deixar aqui alguma coisa nos comentários? Alguma ideia? E claro, desde há milhares e milhares de anos que se fala que uma dieta com um mínimo de alimentos de origem vegetal, de origem animal, que uma dieta com o mínimo de alimentos de origem animal, ou se possível, a sua abolição, dependendo dos biotipos envolvidos. E aliás, algumas visões mais extremas, de há milhares de anos atrás, vários dos maiores filósofos da história da humanidade que advogavam o não consumo de alimentos de origem animal, porque lhes diziam, toldava-lhes o espírito, consumir energia preciosa para serem assimilados porque são mais densos, aumentando os tempos de digestão e desperdiçando energia que de outra forma ficaria liberta para outras atividades. E depois é claro, tem todo um conjunto de teorias em torno das deficiências ou das carências nutricionais por determinado tipo de regime mais ou menos extremo em termos do vegetarianismo ou do veganismo, se quisermos. Da minha experiência, o que me diz é que uma dieta diversificada e não absolutamente estrita permite-nos obter, em especial se privilegiarmos o consumo de alimentos o mais vivos possível, ou seja, com o mínimo de processamento possível, alimentos provenientes das estações em que estão a ser consumidos e cultivados da forma o mais natural possível, e aqui é que pode haver algumas dificuldades para quem vive nos grandes centros urbanos, mas que isto amplia imensamente todos os benefícios dietéticos associados às escolhas que possamos fazer. A roda alimentar foi das piores invenções do século XX, dizes tu, Leonila, e eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar porque a roda alimentar tendeu a padronizar os regimes alimentares de acordo com um ideal ocidental e de acordo com os interesses das indústrias envolvidas nas necessidades de saúde do ser humano. E todos nós podemos saber quem são essas indústrias. Estou a falar da indústria farmacêutica, estou a falar da indústria agropecuária, estou a falar da indústria alimentar como um todo, em especial de alimentos processados e em especial de alimentos que envolvem substâncias não naturais para o nosso corpo. Estou a falar de todas as indústrias ou setores que envolvem gorduras processadas ou hidrogenadas, que envolvem açúcares, sobretudo de todos os tipos, mas em especial os açúcares refinados. E estou a falar da indústria de produção de medicamentos e outro tipo de paliativos que não resolve na raiz as condições de saúde de quem os toma. Pondo os pontos nos is, é disto que eu estou a falar. Certo? E portanto, a nossa energia então, voltamos à imagem do toros e nós recebemos para o exterior, processamos esses elementos e depois o que vamos irradiar e o que vai outra vez vir, se não quebramos o círculo, se é um círculo e não uma espiral, em que este movimento então está em permanente evolução, em permanente revisão, em permanente ajuste, então vamos continuar a ser abafados, vamos continuar a ser condicionados na nossa energia e podes ter a certeza, e tu sabes isto, sem
saúde sem elevados níveis de energia em todas as dimensões do ser humano, mas podemos, para simplificar, considerar então apenas 4, e podemos considerar então a saúde física, podemos considerar a saúde emocional, podemos considerar a saúde mental, e ambas, a saúde emocional e a saúde mental, tendem a ser contempladas num só nível, do nível da saúde mental, e podemos considerar a saúde espiritual. E a saúde espiritual podemos associá-la então ao vigor da nossa ética, dos nossos valores, da nossa mundividência, dos nossos ideais, da forma como vemos o mundo, da forma como acedemos a dimensões de significado, de esperança, de fé e daquilo que nos distingue verdadeiramente como seres humanos. E isso então, se esta definição global integrada de saúde, que aliás a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, não está devidamente a ser ativada, como é que nós podemos esperar fazer o pleno uso das nossas capacidades e do nosso potencial energético? Certo? E se nós, por questões de convenção cultural, por questões de hábito, de educação, de sociabilização, da forma de se comportarem à nossa volta, seja na nossa família, sejam nas organizações em que trabalhamos, seja da própria civilização. Por exemplo, agora estamos a entrar num marco em que claramente a noite está a prevalecer face ao dia. Muito em breve a hora vai mudar. Eu estou aqui a falar em Portugal, em Lisboa, portanto, no hemisfério norte isto está a acontecer. Se fosse no hemisfério sul é precisamente ao contrário, mas eu vou fazer o exemplo aqui para o hemisfério norte, se não te importares, depois podes ajustar para a estação do ano que corresponda, se não for o caso agora aqui, ou melhor, no local onde te encontres. E então, o que é que acontece na nossa civilização? Nós tendemos a manter horários de trabalho que muitas das vezes são incompatíveis com, por exemplo, a evolução do dia e da noite, das horas de sol. E nós sabemos que o nosso biorritmo está vinculado ao biorritmo do meio, nomeadamente aos ciclos da natureza, às estações do ano. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que há uma tendência para nós padronizarmos, homogeneizarmos as nossas rotinas em termos dos horários, em especial para quem tem empregos, em termos dos horários que são aceitos no nosso local de trabalho, e além de passarmos muito tempo, em termos daqueles de nós que, em sociedades industrializadas, passam muito tempo fora da luz natural, fora de terem acesso direto à luz natural, quero dizer, em ambientes altamente eletrizados, com um eletromagnetismo artificial, o que é que acontece? Temos então carências e deficiências e estamos dessintonizados com os ritmos naturais e não apanhamos a quantidade e a qualidade de luz que necessitamos. Não é a luz solar, muitas das vezes aquela que temos acesso mais diretamente, incluindo durante o dia, e isso desregula os nossos biorritmos e desregula a nossa capacidade de, por exemplo, pensar bem. Porque a nossa capacidade de pensar bem está também diretamente vinculada, mais direta, não, além do nosso aparelho hormonal e do nosso aparelho energético, por si só. E depois, não vamos complicar em termos de... Eu também não sou médico, quero que fique aqui bem claro. Nem sou terapeuta das ciências e das artes físicas enquanto tal. Estamos apenas aqui a abordar alguns princípios que tu podes investigar e podes ver através de obras que podes aceder facilmente. Mas a questão fundamental é esta então. Se nós não somos capazes, para regressar ao ponto em que eu estava, de limitar todo o tipo de influências que nos retiram daquilo que nós sentimos que são as nossas verdadeiras necessidades, da expressão criativa autêntica de quem somos e que se traduz, obviamente, em necessidades que se refletem na nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, pois então será muito complicado ascendermos a dimensões de culminar da nossa expressão criativa autêntica. Porque, no seu melhor, nós devemos tratar-nos como se fôssemos atletas de competição da vida. Sem chegarmos aos extremos competitivos, que muitas das vezes essas práticas advogam e representam, mas considerando que para darmos o nosso melhor temos de cuidar de nós. E que se cuidarmos de nós, então a vida também vai revelar as suas cores e as suas fragrâncias e as suas possibilidades, as suas tonalidades de uma forma muito mais plena do que se andarmos mal dormidos, mal alimentados, com excesso de cafeína, com excesso de açúcar ou com excesso de radiações em ambientes com pouca luz natural ou sem luz natural todo e então constantemente a puxar de nós como se fôssemos, a exigirmos de nós como se fôssemos máquinas
a operar sempre da mesma maneira, sempre com a mesma constância. Portanto, isso não é lícito, não é sustentável. E o segundo ponto, segundo a letra do LESS, é o E, que é de escolher. E então, nós com esta consciência, naturalmente, assumimos a responsabilidade por fazer as escolhas que precisamos e, obviamente, podemos ter de fazer negociações com aqueles que nos rodeiam, podemos ter de impor determinado tipo de limites ou explicitar determinado tipo de limites, melhor dizendo do que impor, e defender, explicitar as razões pelas quais necessitamos de determinado tipo de condições e então defender para que possamos então valer os nossos direitos e obviamente também termos a noção do quão mais podemos acrescentar, quão mais podemos contribuir se temos as melhores condições para o fazer. E então essas escolhas então suportam, partem do conhecimento que nós já temos sobre nós mesmos e então suportam a nossa melhor entrega, as nossas melhores entregas de valor nesse contexto. E isso passa necessariamente pelo primeiro S da palavra less, que é o S de substituir. E o S de substituir então é precisamente na dimensão de fazermos as negociações, começamos a entender, ok, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Esse princípio acontece também quando estamos a escapar às recomendações da natureza e então percebemos, ok, se eu não posso mesmo abdicar de pôr açúcar no café, então será que posso negociar formas de açúcar mais vantajosas ou não consumir açúcar todo? Isso seria o ideal, mas ok, posso então consumir, por exemplo, açúcar mascavado em vez de ser açúcar branco? Para dar um exemplo. Ok, tenho de trabalhar num espaço sem luz natural, posso passar a fazer alguns intervalos em que vou procurar deliberadamente expor-me por alguns minutos à luz solar sempre que possível, sempre que há luz solar disponível, obviamente. É possível isso? Então, e em termos de alimentação? Será que posso fazer um reforço dos alimentos com vida, com mais vitalidade, como os vegetais, como as frutas, como os legumes, em prol de outros que se calhar satisfazem anseios de curto prazo e insuficiências e carências emocionais, e nós sabemos como os açúcares gratificam centros de prazer que estão associados às carências emocionais e às insuficiências emocionais. Não é à toa que se faz a famosa, umas vezes brincadeira, outras vezes ideia consolidada sobre a relação de substituição entre a intimidade e o chocolate, por exemplo. E já se chegou várias vezes à conclusão através de estudos científicos, ou suportou-se essa noção através de estudos científicos que, por exemplo, os vícios, as adições, as dependências, incluindo de drogas, estão vinculadas a necessidades profundas de conexão que não estão a ser satisfeitas. E então são essa falta profunda de conexão que então, como diria a Cabala, essa grande virtude, esse grande motivador humano da conexão que não satisfeito, quando pervertido, converte-se então em vício, em apego. Às vezes em casos extremos que pode, e infelizmente tantas e tantas vezes assim acontece, acabar em morte prematura. E então nós procuramos fazer substituições que nos satisfazem as necessidades de base que nós sabemos que temos, damos-nos ao trabalho de entender quais é que são as necessidades de base que estamos a procurar satisfazer por formas que funcionam menos bem e escolhemos outras que funcionam melhor e damos-nos ao trabalho de investigar, de aprender e de experimentar, testar em nós aquilo que pode funcionar melhor, partindo de um conhecimento de princípio das consequências também, obviamente. Não é só experimentar por experimentar, não é muito inteligente estarmos a experimentar sem termos um entendimento de princípio sobre o que é que vai acontecer. Não queremos correr os riscos de consequências que, para todos os efeitos, podem ter danos irreversíveis na nossa saúde e nós não queremos que isso aconteça. E por fim, o último S é o S do suprimir. Há certas coisas que simplesmente devem sair da nossa vida. Devem sair da nossa vida. E portanto nós já sabemos o motivador de base, nós já sabemos qual é a grande necessidade que queremos satisfazer de uma forma ou de outra, mas agora há formas e alternativas de satisfação que devem ser eliminadas da nossa vida porque são tóxicas, porque são altamente destrutivas, porque põem em causa os nossos valores, os nossos princípios, porque descontam da essência, da expressão criativa autêntica
que nós já sabemos que somos e não queremos que nos representem. Não queremos que representem a nossa identidade. Sabemos que continuar a persistir nesses comportamentos, nesses hábitos, nesses vícios, é uma negação daquilo que somos e daquilo que queremos cada vez mais ser e, portanto, deixamos ir essas soluções, recordando os grandes motivadores humanos que estão na base, as grandes necessidades que estamos a querer preencher, e vamos arranjar formas funcionais para o fazermos. E então persistimos na disciplina, persistimos na aprendizagem e no ajuste de cada vez mais nos aproximarmos então dessa possibilidade de gerirmos bem a nossa energia. E sabemos nos levantar quando caímos, porque todos nós podemos passar por etapas em que podemos sucumbir à pressão externa ou até mesmo à pressão interna. Podemos estar a passar por transições de vida, por momentos de maior desafio e então vamos fluindo e vamos acondicionando essas flutuações com o bom senso de permitirmos também que elas aconteçam, sendo compassivos connosco mesmos e mantendo o ideal sem perder o ideal e fazendo o movimento de inversão quando é possível. Mais um comentário teu, Leonila. Muito obrigado. Ouvir-nos ao nosso corpo, neste caso, é a chave para nos sentirmos bem. É a chave para nos sentirmos bem, é a chave, antes de mais, para sabermos como estamos. Para reconhecermos como estamos. Ainda antes de saltarmos para o sentirmos bem, ouvirmos, percebermos, percepcionarmos o nosso corpo, o que está a acontecer, trabalha o nosso discernimento, a nossa precisão a identificar o que se passa connosco, o nosso estado, aos vários níveis possíveis. Ajuda-nos a entender, por exemplo, os efeitos psicossomáticos que existem e não entrarmos por aí. Poderia ter sido uma outra ramificação desta conversa que teria tanto para onde nos levar, em que nós então sabemos que existem consequências entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e aquilo que se repercute em termos físicos. Aquilo que nós, das sensações que temos, do nosso estado, certo? E então, ao ouvirmos, ao entrarmos, ao sentirmos o nosso corpo, ao enraizarmos no nosso corpo e ao tentarmos estar o mais atentos possíveis à nossa experiência no dia a dia, conseguimos estabelecer relações de causalidade, conseguimos entender os fatores melhor, os fatores que influenciam o nosso estado, o nosso bem-estar e conseguimos tomar decisões o mais estruturais possíveis para preservar a nossa saúde e a nossa energia. E agora uma peça final, e a peça final é esta. Em igualdade de circunstâncias, podemos estar a fazer tudo bem feito, em termos dos hábitos, em termos das rotinas, vistas externamente, em termos daquilo que são as nossas escolhas de boa alimentação, de boa dormida, de boas influências, genericamente consideradas quanto tal. Podemos estar a fazer, entre aspas, a cartilha ou o manual genérico que entretanto já criámos para a nossa vida de uma maneira mais ou menos estável, mas ainda vai haver uma outra peça, que é esta. Na evolução da expressão criativa autêntica de quem somos, na forma como continuamos a crescer, a viver o nosso propósito de vida nas suas várias etapas, à medida que nos mantemos atentos, vamos tendo ajustamentos da rota que ampliam cada vez mais da nossa verdade e vamos então ficando com cada vez mais capacidade à medida que aumentamos cada vez mais os níveis de verdade naquilo que escolhemos pensar, sentir, dizer, agir. Vamos tendo um compromisso cada vez mais impecável para connosco mesmos e então vamos evoluindo e então vamos pedindo naturalmente determinadas formas melhoradas de nutrição a todos estes níveis que nós falámos, de corpo, emoções, mente, alma, espírito, e vamos então progredindo naturalmente as nossas capacidades de aceder a níveis cada vez mais elevados e superiores de energia, aquilo também se pode chamar na ciência espiritual de fontes de frequências de vibrações cada vez mais elevadas, e então conseguimos lidar com intensidades superiores,
com ecologia interna, sem que isso nos cause um desgaste. Vamos superando barreiras e resistências internas e vamos então aumentando o nosso craft, a nossa mestria de gestão de energia pessoal. E tanto mais poderia dizer a este nível. Eu gostava de voltar a reforçar-te mais uma vez a imagem do Taurus que está aqui nos comentários que tu trouxeste, Leonila. Agradeço-te mais uma vez por teres trazido isso em benefício de todos nós. E então, ao olharmos para essa figura toroidal em espiral, essa dinâmica de evolução e de expressão criativa autêntica de quem somos, cada vez mais e melhor, vamos libertando dimensões da nossa energia que nós nem sequer sabíamos que haviam e que tínhamos em nós. Mesmo às vezes em idades insuspeitas. E em momentos insuspeitos das nossas vidas. E quando as crises então se convertem em oportunidades, por estarmos então cada vez mais aptos a usar todos os tipos de energia a nosso favor, a fazer das fraquezas forças e a fazer então a alquimia de converter aquilo que é negativo em positivo, ou como diriam os alquimistas antigos, converter o chumbo em ouro. É isto? Converter o chumbo em ouro é isto? É converter as dificuldades em oportunidades? É converter aquilo que é negro, aquilo que é mau, aquilo que é sombrio da natureza humana em nós e nos outros em fuel, combustível, que vamos então reciclar e destilar o melhor para avançarmos. Então, sabemos que temos aqui uma aprendizagem de uma vida e que vamos cada vez mais continuar a crescer ao fazê-lo, ao entrar no compromisso da forma cada vez mais profunda, mas também compassiva, mas é possível em cada momento. E por hoje é isto, era isto que eu te queria dizer. Olha para o Taurus, olha para a visão do Taurus, nota que no Taurus a parte é como se fosse um donut, a 2D, a 3D é como se fosse um fio daqueles telefones antigos, que então tens um movimento da energia que vai evoluindo e vai ascendendo a níveis a patamares cada vez mais elevados e cada vez mais intensos, cada vez mais velozes e simultaneamente integrados de proficiência, bem-estar, criatividade, participação e impacto, não é? E amplitude de ação e de efeitos. E então sabemos que estamos no caminho e queremos continuar. E nunca para. Por hoje é tudo. Muito obrigado por estares, em especial a ti, Leonila, pela tua atenção, pelas tuas contribuições, pelos teus comentários, pelo teu compromisso com o teu melhor, porque todos somos poucos. Todos somos poucos para darmos o melhor que nos está acessível em cada momento. Não tem de ser perfeito, mas pode ser feito em adesão a esse melhor no momento em que está a ser convocado, então colocado cá para fora, em teu benefício e em benefício de todos. E por hoje é isto. Muito obrigado mais uma vez por estares aí. Namasté. Até amanhã.